Alguém dá um oi para o professor ter a tranquilidade que vocês estão visualizando e escutando perfeitamente. Tá bom, senhor, tá bom. Obrigado. Então, pessoal, o que nós estamos estudando nas funções inorgânicas? Nós vamos estudar ácidos, já estudamos, bases, vamos concluir, depois vem os sais e os óxidos. Como é que nós identificamos os ácidos? Toda substância que tem o hidrogênio na frente, nós temos um ácido, certo? E agora nós estamos estudando as bases. Como é que nós identificamos uma substância básica? Ora, sempre vai ter o quê? A hidroxila à direita da fórmula. Repare que a substância não tem hidrogênio, então não é um ácido. Pode ter o quê? Ora, pode ter duas hidroxilas, não tem problema. Continua sendo uma base. Desde que tenha OH à direita da fórmula, nós temos uma substância básica. E o professor vai fazer uma pequena leitura do que já viu sobre bases, um pouco mais rápido que o normal, e a partir do momento que a gente vê conteúdo novo, né, o professor vai diminuir a velocidade, vai trabalhar na tua velocidade, para que você pegue aí bem legal esse conteúdo, tá? Então, o professor vai revisar, você vai ver o que você já viu no início sobre bases, tá? Então, não, professor está repetindo. Não estou repetindo, estou fazendo uma pequena leitura para você se fixar legal. Então, quando a gente fala sobre bases, nós temos o quê? A reação de dissociação. E como é que nós identificamos uma reação de dissociação? Vou pegar aqui uma caneta. Então, aqui, repare que nós temos OH, OH, OH. Então, significa que nós temos substâncias básicas. Nós temos bases, ok? Bom, e a reação de dissociação é toda vez que, ao colocar uma base em água, ela vai o quê? A água vai separar a parte positiva da parte negativa da base. O que vocês têm que memorizar? Que a hidroxila sempre tem a carga -1. A hidroxila sempre tem a carga -1. Ora, qual é a carga do sódio? Ora, o sódio é da família 1, então tem carga +1. Tanto que a molécula assim vai ser neutra, né? +1 menos 1, zerou. Então, o que acontece? Ao identificar a carga, agora é só separar a parte positiva da parte negativa, que a gente coloca do outro lado da seta, que vai ficar Na+, mais OH-. Mesma coisa aqui, ó. A hidroxila tem carga -1. Qual vai ser a carga do cálcio? Ora, família 2, carga +2. Mas aqui já fica mais fácil, ó. Esse 2 vai para lá, então o cálcio tem a carga +2. Identificando a carga, é só separar a parte positiva da parte negativa. E como tem duas hidroxila, nós temos que colocar um 2 aqui na frente. O professor vai até apagar, tá? Destacar para ti, ó. Como tem duas hidroxila, tem que colocar um 2 aqui na frente. Não pode esquecer, esse é o balanceamento, ok? Bom, o próximo exemplo está aqui, ó. Nós temos que saber que a hidroxila é negativa, o número 1 não aparece, está aqui, ó, mas não aparece. E o alumínio, a carga dele é +3. A gente separa a molécula, então fica Al, 3+, ou +3, mais o que? OH-. E como o hidroxialumínio tem 3 hidroxila, e nós colocamos 3 hidroxila. Pessoal, essa é a reação de dissociação e vocês têm que saber montar isso. Como é que vocês vão montar? Ora, vocês colocam lá a substância, a base, vocês vão colocar a água e coloca a setinha. E separa a parte positiva, né, que é o sódio, da parte negativa. Pronto. Isso é a reação de dissociação. Certo? Bom, seguindo em frente, nós já vimos isso. E vamos para a nomenclatura. Como é que a gente dá nome às substâncias básicas? Sempre vai ser o quê? Vai ser a palavra hidróxido, de, e o elemento que está na frente, que nesse caso é o sódio, então vai ficar hidróxido de sódio. É claro, isso para quem tem NOx fixo. Essa regrinha é para quem tem NOx fixo. E quem é que tem NOx fixo? A família 1A, a família 2A.
Além deles, quem a gente pode destacar? Olha, a gente pode destacar a prata, o zinco e o alumínio, que é carga mais 1, mais 2, mais 3, ok? O professor montou essa tabelinha aqui para ti, ó. Na última aula o professor destacou isso para ti. Bom, então, vocês têm que olhar para essa molécula e saber, ó, isso aqui é o hidróxido de sódio. Pronto, NaOH. Hidróxido de sódio. E aqui, qual vai ser o nome dessa molécula? CaOH2. O cálcio é da família 2. Não tem NOx fixo. Então, vai ser o quê? Hidróxido de cálcio. Como tem NOx fixo, é só isso. Hidróxido de e o elemento que está na frente. Aqui, o alumínio. O alumínio tem NOx fixo? Tem, né? O alumínio, ó, tem NOx fixo. Se tem NOx fixo, simplesmente eu coloco hidróxido de e o elemento que está na frente. Hidróxido de alumínio. Vocês têm que olhar para a molécula e simplesmente dar o nome. Hidróxido de alumínio. Agora, quando o elemento não tem NOx fixo, tem NOx variável, por exemplo, o ferro. O ferro não é da família 1A, não é. Não é da família 2A, e não é a prata, não é o zinco, não é o alumínio. O professor destacou aqui o cádmio para ti, o bismuto, tá? Então, esse ferro tem o quê? NOx variável. Quem são os principais elementos que têm NOx variável? Cobre, mercúrio, ferro, cobalto, diferente de monóxido de carbono, é CO, tá? Níquel, cromo, platina, paládio, chumbo, estanho, silício. Esses são os elementos que têm NOx variável. Bom, e aí como é que vai funcionar a nomenclatura? Bom, sempre vai ser hidróxido. A palavra vai ser hidróxido de e o elemento na frente, que é o ferro. Hidróxido de ferro. E a carga dele. Qual é a carga desse ferro? Tá fácil. Esse 2 está aqui. Então significa que a carga dele é mais 2. Então vai se botar hidróxido de ferro 2. O ferro, ele tem duas possibilidades de carga. Quais são as duas possibilidades? O ferro, ele pode ter a carga mais 2 e mais 3. Qual desses dois é o menor? O 2. Tá? Então, quando é o 2, a gente sempre vai usar a palavrinha ouso, né? E o 3 vai ser para a palavrinha ico. Então, o hidróxido de ferro 2 também pode chamar hidróxido ferroso, tá? Então, uma outra forma, uma nomenclatura mais antiga, é chamar ele de hidróxido ferroso. Se fosse hidróxido de ferro 3, que vai ser o próximo exemplo, ora, vai ser hidróxido férrico. Hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Aí eu só botar bonitinho para ti. Então, ó, esse aí é o hidróxido de ferro 2. Então, é sempre assim. Hidróxido de ferro 2. Ou hidróxido ferroso, a nomenclatura antiga. E agora, o que vai mudar? A carga, ó, ele é ferro 3. Então, vai ser hidróxido de ferro 3. Hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, porque o maior, ó, como é o 3 é o maior, então fica com ico no final. Se for 2, que é o menorzinho, fica oso no final. Ok? Aí tudo que o professor já tinha falado na última aula, é só uma leitura. E falou também sobre hidróxido de cobre. Qual é a carga desse cobre aqui? Porque tem inox variável. O cobre, ele tem inox variável. Cadê você? Espera aí, tem que pegar a caneta. Ó, o cobre... Ai, azul não dá, tem que ser branco. O cobre, ó, tem carga ó, ou mais 1 ou mais 2. Então, aí tem carga variável. Então, como é que vai ficar a nomenclatura dele? Hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. Como é que eu sei que ele tem a carga mais 1?
Deixa eu só achar a caneta aqui. Ok. A hidroxila tem carga -1. Para que essa molécula seja neutra, qual vai ser a carga do cobre? +1. Então, por isso que ele chama-se hidróxido de cobre 1. O pequenininho é o 1. Então, ó, oso no final. Então, é chamado de hidróxido cuproso. Vai ter que memorizar o do cobre, tá? Ele é meio estranho esse nomezinho. Meio esquisito. E agora? Tem carga 2? Tem inox variável? Então, hidróxido de cobre 2. Hidróxido de cobre 2. O 2 é o maiorzinho, né? Porque o cobre é carga +1 e +2. Então, como é o maiorzinho, fica o ico no final. Então, o hidróxido de cobre 2 também pode chamar hidróxido cúprico, ok? Então, CuOH, hidróxido de cobre 1, o hidróxido cuproso. Hidróxido de cobre 2 é o hidróxido cúprico. Tá? Então, isso aí são sempre eles que aparecem, o ferro, o cobre, o níquel, né, o cromo, são sempre esses aí que aparecem para ti. E agora, destaque para esse aqui, ó. Destaque para esse aqui. Você já falou na última aula, né? Que NH3 é amônia e NH4 é amônio. Vocês vão ter que memorizar essas duas substâncias. Elas são extremamente importantes. Bom, então o NH4 é amônio, tá? Então, simplesmente você colocar hidróxido de e a substância que está na frente. Então, hidróxido de amônio. Então, ao olhar o NH4OH, o nomezinho dele é hidróxido de amônio. Pessoal, estou indo rápido porque nós já vimos isso. Bom, sobre as propriedades das bases. O professor destacou também na última aula que os ácidos são o quê? Azedos. E as bases? As bases é adstringente, tá? Sabor adstringente. Geralmente fala sobre caqui, né? Geralmente quando a gente come o caqui, em alguns momentos ele cola lá no céu da boca. Banana verde, né? Então, ou seja, esse sabor adstringente. Esse seria o sabor das bases, enquanto os ácidos são azedos. Quanto ao número de hidroxila, né? Se tem uma hidroxila, a gente chama de mono. Mono significa 1. Então, nós temos uma monobase. Então, o hidróxido de sódio é uma monobase. E se tem duas hidroxila? De 2. Então, de base. E se tem 3? Base. Ó, 3. E se tem 4? Tetra, base. Então, quanto ao número de hidroxila, é só verificar quantas hidroxila possui a substância. E como é que nós identificamos se uma base é forte ou se uma base é fraca? Todas as bases formadas por elementos da família 1A e 2A é classificada como uma base forte. O restante, ó, as demais, são classificadas como uma base fraca. Aí, o professor colocou aqui, ó, hidróxido de sódio. O sódio está aqui, que é na família 1. Então, se é da família 1A, significa o quê? Que essa base é uma base forte. Agora, hidróxido de cálcio. O cálcio está aqui, é da família 2A. Então, é uma base forte, porque se for da família 1A e for da família 2A, essa é uma base forte. E o alumínio? Ora, o alumínio não está nem na família 1A e não está nem na família 2A. Então, se não está na família 1A e 2A, é classificada como uma base fraca, porque as demais bases, que não são da família 1A e 2A, são classificadas como uma base fraca. Hidróxido de platina, PT, platina, né? É uma base fraca, porque a platina não é da família 1A e não é da família 2A. Agora, solubilidade. Nós estamos vendo as propriedades das bases.
quanto à solubilidade. Professor, o que é solubilidade? É a capacidade de se dissolver na água. Okay? A gente coloca aquela substância, se dissolveu ou não na água. Então, as bases, elas podem ser solúvel, elas podem ser pouco solúvel e elas podem ser insolúveis. Aqui tem um pequeno detalhe importante, ó. Aqui não é a família 1A e 2A que vai ser solúvel. A família 1A, ela é o quê? Solúvel, tá? As bases aqui, ó, da família 1A é solúvel. Da família 2A é classificada como pouco solúvel. E o restante como insolúvel. Tá? Então, vou botar aqui família 2A. Então, vamos lá. O hidróxido de sódio, que a gente sabe que é uma monobase. Nós sabemos que é uma base forte. E por que é uma base forte? Porque pertence à família 1A. Agora, será que ela é solúvel? Para ser solúvel, somente da família 1A. E é da família 1A. Então, o hidróxido de sódio, olha só o que a gente tem que saber. Vou pegar aqui, botar em azul. Sobre o hidróxido de sódio, em relação às suas propriedades. É uma monobase. Por quê? Porque tem uma hidroxila. É uma base forte. Por quê? Porque é formado da família 1A. E vai ser uma base solúvel. Vai ser uma base solúvel. Por quê? Porque é da família 1A. Né? Tá aqui, ó, o sódio da família 1A. Bom, e se a gente pegar o hidróxido de cálcio, que vai ser o próximo? Tem duas hidroxilas, então a gente vai classificar ela como sendo uma de base. Ok. É da família 2A? Se é da família 2A, é uma base forte. Agora, quanto à solubilidade do hidróxido de cálcio? Ora, é da família 2A, então a gente chama que ele é uma base pouco solúvel. Ó. Pouco solúvel. Então, repare a diferença. Ó. As bases, elas são fortes. Ó, opa, amarelinho. As bases são fortes, mas a solubilidade é diferente. Ó. O hidróxido de sódio é solúvel, enquanto o hidróxido de cálcio é pouco solúvel, porque família 1A é solúvel e a família 2A é pouco solúvel. Tá aí o hidróxido de cálcio, pouco solúvel. E o hidróxido de alumínio? Ora, não é da família 1A e não é da família 2A. Então, ela é classificada como insolúvel. Hidróxido de platina. Ó, hidróxido de platina. Ok? 4. Tem inox variável. Não é da família 1A, não é da família 2A. Então, ela vai ser o quê? Ó? Insolúvel, porque as demais são insolúveis. E agora, tem uma exceção extremamente importante, que é o nosso hidróxido de amônio. Repare, ó, devagarzinho a pessoa vai repetindo, vai falando sobre a substância, e vocês automaticamente, sem notar, vai memorizando essa substância. Você vai, é que nem ler, a gente vai lendo, quando a gente nota aí, a gente tem aí um bom vocabulário, a gente começa a escrever melhor, né? Só pela prática, automaticamente. Então é a mesma coisa, ao olhar a substância, uma, duas, três, várias vezes, a gente, sem notar, a gente memoriza. Então, NH4OH é o hidróxido de amônio. E o hidróxido de amônio não é da família 1A, só que ela é uma base, o que, ó? Solúvel. É uma base solúvel. Então tem que memorizar essa substância, ela é importante. E o hidróxido de magnésio, essas são as duas exceções que pega a gente em questões de vestibulares, geralmente que aparece só para maltratar, tá? Então, o hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio, ambos são do que? Da família 2A, ó. O magnésio e o berílio, eles são da família 2A. Então, a gente diria que da família 2A é o quê? Pouco solúvel.
Mas não, essas duas bases, elas são insolúveis. Você coloca em água e a capacidade de solubilização é muito pequena, né? Ela acaba aí precipitando, ou seja, ela acaba indo lá para o fundo do recipiente. Então, hidróxido de magnésio e o hidróxido, vou pintar de novo, ó. O hidróxido de magnésio é da família 2A, o hidróxido de berílio é da família 2A, mas não é solúvel, é sim insolúvel. Então, essas duas exceções são importantes. Na verdade, essas três exceções são importantes. O hidróxido de amônio, que é solúvel, o hidróxido de magnésio, que chama leite de magnésio, e o hidróxido de berílio é insolúvel. Pessoal, até isso aí, o professor já tinha estudado contigo, ok? Fiz uma boa revisãozinha aí contigo das bases. Eu tenho trabalhado isso contigo. Ó. Falei sobre ácidos, repeti sobre ácidos. Agora estou falando sobre bases, repetindo sobre essas bases, para que vocês peguem todas essas informações. Bom, identificando ácidos e bases. Como é que a gente sabe que uma solução é ácido e como é que a gente sabe que uma substância é básica? Através de indicadores. Pessoal, existem vários indicadores. O que eu apresento para vocês aí são os principais. Por exemplo, a fenolftaleína, o papel tornassol, que é o papelzinho que está aqui representado. Deixa eu pegar a caneta. Está aqui, ó, o papel tornassol, ó. Então, nós temos então, a fenolftaleína, na verdade é um sólido que a gente dissolve, tá? Fica líquido. Papel tornassol, azul de bromotimol e alaranjado de metila. O que acontece? Ora, dependendo se a substância é ácida, cada um desses indicadores aí mudam de cor. Tá? Se for base, vai ficar uma cor, e se for ácido, fica outra cor. O exemplo está aqui, ó. Vou botar, ó. Repare que colocou-se o papel tornassol nessa solução aqui, ficou vermelhinho, e colocou nessa solução aqui, ficou azulzinho. O indicador, o papel, é o mesmo. Então, o que a gente identifica? Ora, se ficou vermelhinho, vai ficar ácido. Se ficou azul, básico. Então, nós temos que memorizar essa tabelinha. Então, a fenolftaleína em meio ácido fica incolor, e a fenolftaleína em meio básico fica vermelho, rosa, tá? Depois pode ser rosa, vermelho, vai depender aí da força da base, coisa e tal. O papel tornassol em meio ácido fica rosa, vermelho, tá? Tá aqui, ó. Em meio básico fica azul. E meio básico fica azul. O indicador azul de bromotimol fica amarelo. E na meio básico fica azul. O alaranjado de metila em meio ácido fica vermelho. E em meio básico fica amarelo. Ok? Mas dou destaque para vocês principalmente a fenolftaleína, tá? E o papel tornassol. São os que mais aparecem aí. Não que os outros não apareçam, mas o mais comum é fenolftaleína e papel tornassol. Dependendo do vestibular, aparece muito azul de bromotimol. Também aparece o alaranjado de metila. Bom, então, através das cores, nós identificamos se uma substância é ácida ou básica. Ó. Indicadores são substâncias que mudam de cor na presença de um ácido ou de uma base. Então, repare, ó, que várias substâncias, ó, têm uma determinada cor. Então, significa que nós tínhamos uma substância e foi colocado um determinado indicador. E conforme a cor, a gente vai dizer o pH dessa substância. O pH, a gente vai estudar bastante isso no segundo ano, em termos de cálculos. Vamos usar o logaritmo lá no segundo ano. Aproveita o primeiro ano agora. Tá? O bicho vai pegar no segundo ano. Então, conforme aí a cor, nós vamos dizer que o pH vale 7, significa que é neutro. Ora, o pH é 2, significa que essa substância é muito ácida. Ora, o pH é igual a 12, significa que essa substância é bastante básica. Então, pelas cores, a gente consegue identificar aí se uma substância é ácida, básica ou neutra. É claro que nós temos a substância, colocamos um indicador e, dependendo da tabelinha desse indicador, a gente consegue identificar se a substância é ácida ou básica. Exemplo prático é a piscina, né? Quando a gente faz ali a análise da piscina, a água tem que estar neutra, né? Então, a gente coloca ali, pega a água, coloca o indicador ali, a gente consegue, através da cor, saber se a água da piscina está ácida ou não. Bom, as principais bases, né? O professor já falou aqui para ti sobre o hidróxido de sódio. Então, o que o professor pode falar sobre hidróxido de sódio? O professor vai ler a partir daqui, ó.
O hidróxido de sódio é usado na produção dos sabões, mais conhecido comercialmente como soda cáustica. Está aqui uma coisa extremamente importante. Ó, o hidróxido de sódio é chamado de soda cáustica. Então, a gente vai lá numa ferragem, a gente não pede assim, ó, me dê aí hidróxido de sódio, tá? Hidróxido de sódio seria a substância pura. A soda cáustica aí tem uma determinada impureza. Então, a gente pede, ó, soda cáustica, até porque hidróxido de sódio, quanto ao grau de pureza, é bem caro. Já a soda cáustica, por ter determinadas impurezas ali, é mais barato. Então, a gente chega lá, por exemplo, em departamentos que vendem essa substância, uma ferragem, então a gente pede aí soda cáustica, tá? E qual é a causa dessa base? Por ser uma base forte, né, ela pode causar, podendo causar sérias queimaduras na pele. Por que isso? Porque as bases vão reagir com a gordura, produzindo o quê? Sabão. E o que a nossa pele é? Gordura. Como é que se a pessoa comete toda vez que a gente toca em alguma coisa, fica ali as nossas marcas digitais. Ou seja, porque é gordura. Ou seja, a gordura fica ali. Aí passa um produto, então a gente consegue identificar ali a digital da pessoa. Por quê? Porque a pele é gordura. Então, a substância básica em contato com a gordura produz a gordura em sabão. Então, a substância, por exemplo, hidróxido de sódio, em contato com a nossa pele, vai produzir a nossa pele em sabão. Então, vai causar o quê? Queimaduras, tá? Então, isso é importante, é uma base extremamente importante. Bom, e o hidróxido de cálcio? Bom, conhecido como cal extinta, muito exercício falando sobre isso aí, tá? Também chamado de cal hidratada, tá? Por que cal hidratada? A gente vai verificar que em breve vai ser o óxido de cálcio. Vou pegar a caneta. Tá? A gente vai pegar aqui o óxido de cálcio e vai reagir isso com a água e vai produzir aí o hidróxido de cálcio. Então, a cal extinta ou também cal hidratada, que também pode chamar cal apagada, é usado principalmente em pinturas do tipo caiação. Pessoal, geralmente a pessoa tem pouco, digamos assim, é um grande muro, a pessoa não quer gastar muito dinheiro, e a pessoa, vou dar uma caiada. Ou seja, a pessoa vai pintar aquele muro com cal. Simplesmente vai pegar o cal, vai misturar água ali e vai pintar ali aquele muro, tá? Então, ou seja, o hidróxido de cal é utilizado em pinturas do tipo caiação. Ou seja, também é utilizado, isso é importante, ó, para diminuir a acidez do solo. A pessoa quer plantar aí, coloca aí o hidróxido de cálcio para diminuir a acidez do solo. Então, duas bases importantes, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. E o hidróxido de amônio, o professor destacou para ti, ó, o hidróxido de amônio, devido aí à importância. Então, a amônia é de importância fundamental para a humanidade, pois dela, o professor está lendo aqui, ó, tá? Amônia, NH3, ó, amônia, NH3, é de importância fundamental para a humanidade, pois dela são produzidos os fertilizantes, que permite o aumento da produção de alimentos. Esse tipo de hidróxido também é encontrado em produtos de limpeza à base de amoníaco. Então, ó, temos aqui a amônia, que vai reagir com a água e vai produzir o hidróxido de amônio. Tá, pessoal? Então, nós temos aí o hidróxido de amônio. Então, olha a importância que tem a amônia. Ó. A amônia é de importância fundamental para a humanidade, pois são produzidos os fertilizantes, que permite o aumento da produção dos alimentos. E, não menos importante, é o hidróxido de magnésio. Então, esse tipo de hidróxido está presente no leite de magnésio. E o professor colocou uma imagem aqui para ti, ó, colocou uma imagem, tá? Que é um laxante e um antiácido estomacal. Então, sempre são essas bases que geralmente aparecem. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio, hidróxido de magnésio, tá? Onde você tem que conhecer aí as suas propriedades. Sais. Pessoal, amanhã nós temos
aula, tá? Só gostaria de lembrar para vocês que amanhã nós temos aula das 11 ao meio-dia. Não se esqueçam, tá? Das 11 ao meio-dia nós temos aula amanhã. Bom, sobressais. Nós temos aí poucos minutos. Começo agora e amanhã eu dou sequência. O que nós estudamos até esse exato momento? Nós estudamos os ácidos. Ácido é aquela substância que tem o quê? Hidrogênio na frente, né? Ácido é aquela substância que tem o hidrogênio na frente. Nós temos um ácido. E nós estudamos as bases. E a base é aquela substância que tem o quê? A hidroxila à direita. Quando a gente mistura um ácido com uma base, nós vamos ter um sal mais água. Como assim, professor? Olha só. O sódio da família 1 tem carga mais 1. A hidroxila, menos 1. O hidrogênio tem carga mais 1. E o cloro da família 7 tem carga menos 1. Ou simplesmente você pega esse 1 aqui e leva para lá, ó, menos 1. Bom, o que acontece? O sódio, que é positivo, vai colar com o cloro, que é negativo. Ó. Cargas sinais contrários se atrai. E vai formar do outro lado, ó, o Na, que é carga mais 1, e vai formar com cloro, que é carga menos 1. São cargas iguais? Se anulam. Então aqui está o nosso NaCl. Mais o quê? Ora, o que sobrou nessa história? O que sobrou? Ó, porque o sódio colou com cloro. O sódio colou com cloro. O que sobrou? Hidrogênio com a hidroxila. Então vai formar o quê? H2O. Vai formar do outro lado água, certo? Aqui tinha o hidróxido de sódio e aqui tinha o cloro. Então, o hidrogênio vai colar com a hidroxila e vai formar do outro lado água. Como assim, professor? Ai, meu Deus do céu. Olha só. Hidrogênio mais OH. 2 hidrogênio e 1 oxigênio. A gente pode escrever também assim, ó, HOH, que é a mesma coisa que água, tá? Isso aqui, muito vocês vão ver ainda nesse ensino médio, HOH, tá? Bom, e o que nós podemos identificar? Olha só o que é o sal. O NaCl é um sal. Nosso sal de cozinha, nosso cloreto de sódio. E como é que nós identificamos que isso é um sal? Repare, tem a letra H na frente? Não, então não é ácido. Tem o OH à direita? Não, então não é base. Por quê? Porque saiu o hidrogênio, saiu a hidroxila. O que sobra é o sal. Aqui nós temos o quê? Uma reação chamada reação de neutralização. Uma base vai neutralizar um ácido. Se uma substância está lá ácida, a gente coloca uma substância básica. Ou um ácido neutraliza uma base. Uma substância está básica, a gente coloca lá um ácido, a gente neutraliza essa base, tá? Então, isso é uma reação de neutralização. E vai produzir o quê? Sempre sal. Então, o que é um sal? Sal é toda substância que deve conter um cátion diferente de H+, por exemplo, Na, porque é um cátion, e um ânion diferente de H-, por exemplo, Cl-. O que é um cátion? Positivo. O que é um ânion? Negativo. Tá? Então, como é que nós vamos reconhecer um sal? Não tem hidrogênio e não tem a hidroxila. Simples assim. Certo, pessoal? Então, vamos seguir em frente. É o que o professor acabou de mostrar. Ó. Toda vez que um ácido reagir com uma base, vai produzir sal e água. E qual o nome dessa reação química? É uma reação de neutralização. Olha só, até agora, o que o professor mostrou para ti em termos de reações? Isso vai cair na prova. O professor mostrou sobre a reação de ionização. O que é a reação de ionização? A reação de ionização é quando um ácido reage com a água, liberando o quê? O H+, mais a parte negativa. Isso é reação de ionização. Ok? Que pode ser escrito por H+, ou simplesmente H3O+, na forma moderna.
Depois o professor destacou, mostrou hoje, né, a reação de dissociação. A reação de dissociação. O que é a reação de dissociação? A água vai separar a parte positiva da parte negativa das bases. Então, nós temos lá o hidróxido de sódio, que em água se dissocia em Na+, mais OH-. Então, nós temos aí uma reação de dissociação iônica, dissociação de íons. Agora, a reação de neutralização, isso está apagando, a reação de neutralização é toda vez que um ácido reage com uma base, formando sal e água. Isso é a reação de neutralização. A professora destacou a reação de dissociação das bases, tá? Mas falando sobre a reação de neutralização, a professora acabou de falar, ó. Ácido reage com uma base, ó, H na frente, ácido. OH à direita, uma base. E dessa reação vai formar o nosso sal, que é o nosso cloreto de sódio, NaCl. Então aqui nós temos o nosso sal e vai ter como produto a água também. Isso é chamada reação de neutralização. Bom, só que o sal também ocorre a reação de dissociação. Como assim reação de dissociação? Repara aqui. Na realidade, pessoal, já vai acabar a nossa aula, tá? Isso amanhã, tá? Às 11 horas, o professor vai continuar aí falando sobre os sais. O que falta para a gente estudar? Falta estudar os sais e os óxidos, ok? Amanhã a gente continua aí estudando os sais. Nosso tempo acabou, então não dá para eu começar a falar e o tempo acabar. Nós temos um minutinho, então o professor vai parar. Escreva a palavra presente para marcar que você estava até o final. O professor vai interromper a gravação.